não é o homem que vive por viver, é o homem que sabe por que está vivendo. Ele tem uma missão da parte de Deus, e ele vive para essa missão, não para outra coisa. Ele não tem a vida dele própria, a vida dele se baseia no querer do Senhor. Isso eu defino como um homem que tem um propósito de Deus em sua vida. E Paulo, ele acaba de vir, no capítulo 15, de uma reunião lá em Jerusalém, uma Assembleia Geral, aonde ele foi resolver algumas questões relacionadas aos costumes judaicos. Circuncisão, é necessário, gente, circuncidar ou não? Sem circuncisão não há salvação. E esse era o debate. Então eles levaram essa questão para Jerusalém, e foi resolvido que a circuncisão ela é feita no coração. Não havia necessidade daqueles que estavam recebendo ao Senhor como Salvador sem ter sido circuncidados. Se Deus os alcançou sem esses protocolos dos judeus, é sinal que não precisa disso. Para o judeu era o símbolo, a marca, é circuncidado, está salvo, mas ele não era. E Paulo foi brigar exatamente por isso, porque Pedro recebeu a revelação do Senhor, que não precisava mais de circuncisão. Isso é protocolo humano, não precisa mais, isso é para os judeus. Não venha colocar carga sobre os gentios que Deus não colocou. A salvação é por meio da fé. Só que Pedro volta para Jerusalém, e no meio do povo dele, no meio dos judeus, ele começa a ver judeus sobrecarregando os gentios lá. Os gentios começaram a perder novamente a vez, o espaço no meio dos judeus. E Pedro deixa quieto, começa a cruzar os braços. Então Paulo vem lá de fora de Antioquia e vem resolver essa questão. A questão foi resolvida e agora eles estão voltando com uma carta. E no coração de Paulo com Barnabé, eles vinham conversando: vamos passar em cada igreja a qual nós pregamos o Evangelho. Aonde nós plantamos igreja, vamos passar lá para ver como estão nossos irmãos. Isso é a preocupação de um coração pastoral. Ele não simplesmente levanta e deixa, ele levanta e depois ele vai lá, porque ele se preocupa se está bem. E Paulo tinha essa preocupação. Então Paulo tinha esse cronograma também. Vamos passar para ver como estão os nossos irmãos. Só que a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 16 que há uma contenda entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé fala: eu quero levar meu sobrinho Marcos. Mas Paulo era um homem que não aceitava de maneira nenhuma aqueles que desistiam no meio do caminho. Deus teve que trabalhar isso no coração de Paulo. Paulo começa a contender agora com Barnabé, dizendo: não acho lícito levar aquele que lá atrás nos abandonou, porque ele vai nos abandonar novamente. Então Paulo tinha o medo do abandono, ele tinha esse medo, então ele não aceitava. Eu não quero sofrer a mesma coisa de novo. Mas Barnabé briga e fala: então eu vou levar, eu vou com ele e você vai com outro. Escolhe quem você quer ir, porque eu vou levar Marcos, porque para mim ele é útil. E a Bíblia diz que então Paulo pega Silas e vai com Silas, seguindo o mesmo cronograma. Vamos passar nas igrejas, vamos ver como anda. Cronograma de Paulo. Só que, irmãos, é necessário nós entendermos uma coisa: há um cronograma de Deus e há um cronograma do homem. Nós temos que sempre fazer a distinção do que é meu cronograma e o que é o cronograma de Deus. Paulo tinha um cronograma: vamos passar na igreja. Só que a Bíblia diz que quando ele tenta pregar em Frígia, o Espírito Santo impede de pregar. O Espírito Santo se coloca como barreira: não vai pregar aqui, continua a sua viagem. E Paulo não ora, Paulo segue, e ele tenta ir para Bitínia, e o Espírito Santo novamente: não vai pregar aqui. Aí Paulo para, ele parafusa e fala: peraí, pregar, ele não disse que tem que pregar
Mas o cronograma de Deus sempre vai à frente. Ainda que pregar seja certo, Deus estava vendo algo lá na frente que Paulo não estava vendo. Então era necessário Paulo parar. Paulo. Calma, Paulo. Vai dobrar o seu joelho, Paulo. Vai comigo, eu vou te mostrar o que está acontecendo. Não adianta só querer fazer, irmãos, o certo. Você tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça. E da maneira que Deus quer que você faça. Tem que ser especialmente assim. E a Bíblia diz que Paulo então para em Troade, com a cabeça em aquela confusão. E a Bíblia diz que Deus deu uma visão a Paulo. E na visão ele via um homem, a versão do King James fiel vai deixar mais claro o que está acontecendo aqui. Vai dizer que via um homem orando e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse homem estava orando. Esse homem é a representação de uma nação, de um povo. E esse homem orando, Deus estava mostrando: tem alguém lá precisando de ajuda. Paulo, você não sabe por que eu estou te impedindo de pregar nos lugares aonde você já pregou. Mas eu te digo por quê, porque é algo mais emergente, você não está vendo, mas eu estou. Então, com isso eu posso dizer aos irmãos, todas as vezes que Deus te paralisa, todas as vezes que Deus coloca algum obstáculo na sua frente, na obra de Deus até às vezes, é porque há algo
Se eu faço isso aqui, eu sou salvo. Porque dá a sensação de fazer o bem, eu serei salvo, mas não é o suficiente, irmãos. A salvação ela vem pela obediência, ela vem pela resistência da tua fé, principalmente falando na ótica humana, porque a Bíblia diz que a salvação é por meio da graça, da paga. Deus fez tudo. Mas não adianta falar para você que você não precisa fazer nada, usar o braço e ficar quietinho, só vir na igreja, não. Você vai ter, irmãos, que trabalhar. Você vai ter que, de alguma maneira, aprisionar a tua vontade, dia após dia. Vai ter que brigar. O velho vê uma hora ou outra, vai botar a mãozinha para fora, ele vai externar os desejos antigos e você vai ter que dizer: não. Não quero, sou uma nova criatura, nasci de novo. São brigas que nós teremos que ter todos os dias. Se pregar diferente para você está errado. A Bíblia não diz isso. Paulo diz: aqueles que são de Cristo crucificaram o seu eu. Crucificaram o seu eu. E não é um dia, fala que todos os dias tem que crucificar. Aleluia, Jesus. Essa é a minha fase, não, irmãos. Quer moleza, não seja crente. Como falar isso? Mas se você quer moleza, o Evangelho não é para você. Moleza é para quem aguenta tudo lá. Porque nós estamos falando de um homem de propósito, um homem que apanhou muito na vida. E que ele diz: o melhor para mim é estar com Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse homem preso, ele vai escrever Romanos. No momento da sua maior perseguição, preso, sabe o que ele vai escrever? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aleluia, Jesus. É Deus que o justifica. Quem nos separará do amor de Deus? A angústia, a tribulação, os açoites, a morte, a perseguição. Quem nos separará do amor de Deus? Por amor a Ele, nós somos entregues à morte todos os dias. Romanos capítulo 8, do 31 em diante. Aleluia, Jesus. Então o Evangelho é isso. E Paulo, eu acho lindo isso em Paulo, irmãos, porque ele demonstra exatamente o que é ter alegria sem algo acontecendo aqui ou de volta. Ter alegria com algemas nas mãos. Ter alegria com as costas feridas. Deus. Ter alegria com perdas. Ter alegria com o meu sonho chafurdado na lama. Ter alegria com meus projetos mais uma vez na gaveta. Paulo vai mostrar isso. Deus. A alegria nossa não depende de coisas. Depende exatamente de Deus, Senhor, estar na sua vontade. Glória a E Deus. você sabe qual é a diferença entre nós e aqueles que estão no mundo? Deus. É uma coisa bem básica. Qual que é as maiores dúvidas do ser humano? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? São os maiores conflitos da humanidade. Quem está lá fora sabe que eles têm alguma resposta em relação a isso. Eles não têm nenhuma. Não sabem quem são, não sabem o que estão fazendo aqui, portanto não sabem para onde vai. Eles até dizem poeticamente: vamos para a terra, vamos morrer e dali não vamos sair. Mas aqui há um povo que sabe o que está fazendo. Porque quando você encontra o seu propósito de vida, você se encontra em Deus. Aleluia, Jesus. É quando Pedro fala: tu és Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, Aí Jesus. ele fala: tu és o bem-aventurado dele. Glória a Tu és Deus. Pedro. Aleluia. Tu és Pedro. Quando você identifica o propósito de Deus na sua vida, você identifica a si mesmo. Aleluia. Deus revela quem é você, para que você está aqui, qual é o alvo da tua vida. Não tenta viver por viver, irmãos, porque isso é fácil, é só acordar, escovar o dente, vai para o trabalho, almoça, janta, vai dormir de novo. É só fazer isso. Mas
Mas Deus tem chamado essa geração para um encontro mais pessoal com Ele. Deus tem chamado essa geração para viver o novo de Deus. E o novo de Deus, irmãos, não é você andar como cego. Não, é você saber por que está acordando. É você saber por que você está em um ambiente. É você saber para onde eu estou indo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Por isso que Pedro diz: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Glória a Deus. Para onde, Senhor? Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que essa menina alcança a libertação através de Paulo. Perceba que ela fazia isso há muitos dias. Talvez você tenha enfrentado cenários iguais na sua casa, porque você sente a perturbação, mas você não toma uma atitude. Paulo, perturbado com o elogio, ele está perturbado com o elogio. Quem é que se perturba com o elogio? Você fica sem graça, vermelho, não sabe nem o que responder. Mas se perturbar com o elogio, tem que ser o homem de Deus. Esse daí são homens de Deus, filho de Deus Altíssimo. É um elogio tanto, irmãos. Era para falar: ô, essa daí é das minhas. Essa vai sentar no culto comigo. Essa semana que vem vai pregar. Deus poderoso. Deus tem misericórdia, irmãos. Oh, Espírito Mas entenda, se o diabo não consegue te alcançar com crítica, com perseguição, se prepare que ele vai tentar te alcançar com elogio e adulação. Deus. Tenha certeza disso. Nem sempre, irmãos, inimigos chegam com crítica, às vezes chegam com elogios. Aí você senta atrás da tua casa, e quando você menos espera, você está velando sonhos, velando projetos, você está ali velando um casamento, porque permitiu que alguém que não era para entrar entrasse na tua casa. Então tenha a visão de Deus, irmãos. Quando perceber um ambiente diferente, fala: peraí, tem algo estranho aqui dentro. Satanás, aqui você não tem vez. Essa casa é do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te ordeno que saia. Se as coisas estão diferentes, irmãos, está na hora de você parar e falar: está neutralizado todo o poder das trevas da minha casa. Aleluia, Jesus. E Deus vai intervir. E esse não é um problema maior, que a Bíblia vai dizer que Paulo, depois de ter operado através do Espírito Santo a libertação daquela menina, a Bíblia diz que os homens, vendo que a esperança do seu lucro foi comprometida, homens que visam lucro, liberta não, deixa ela sofrer, porque ela sofrendo, ela sendo oprimida, ela está dando mais lucro do que ela sendo liberta. É um homem que está lá todo dia no bar, bebendo, embriagando-se, fumando e usando tudo de pior ali. Aí o cara do bar vai falar: vai ser libertado disso. Ele vai falar, porque ele está ganhando. O lucro dele vai ser comprometido. E a Bíblia diz que esses homens se revoltaram com Paulo. Porque isso não é novidade, irmãos. Quando alguém prega a verdade que liberta, há um certo grupo que se revolta, porque a liberdade vai trazer, de certa forma, liberdade. A verdade vai trazer liberdade, e nem sempre isso vai nos favorecer. Nem sempre falar a verdade vai favorecer eu que estou falando. Às vezes vai fechar a porta. Deus poderoso. Mas sabe o que eu aprendi com Jesus? Se pela verdade a porta fecha aqui, Deus abre outra porta ali. Aleluia, Jesus. É o que
rejeitado aqui, você não vai pregar, Paulo. Em Jerusalém não. Paulo queria tanto, irmãos, parece que era um sonho para Paulo pregar ali em Jerusalém, junto àqueles que ele perseguiu muitas vezes, a ponto de Deus ter um encontro com ele em Atos capítulo 22, e ele em êxtase ouvir Deus falar para ele: vaza daí, porque eles vão te matar, não vão receber o teu testemunho, Paulo. Vai para os gentios, eu tenho um povo novo para você. Glória a Deus, aleluia. E é Paulo, irmãos, tá? É Paulo, não é irmão João, não. Não que eu seja alguma coisa, mas é só para você entender, irmãos, que viver pela verdade de Cristo sempre trará consequências, mas não se importe com isso. Aqueles que são rejeitados na terra serão recebidos no céu. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Muitos daqueles que são recebidos na terra, você olha e fala: nossa, olha quanta honra, serão rejeitados no céu. Eu prefiro continuar sendo rejeitado na terra, irmãos. E naquele